Nesse vídeo nós vamos ver aqui 3 fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que eu invisto e que eu não vendo eles por nada. Vou te explicar os meus motivos de eu manter eles em carteira e aí você vê se faz sentido para você colocar na sua carteira de investimentos. Então, bora lá, vamos ver quais são esses 3 FIs. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E nesse vídeo vamos ver então esses 3 FIs que eu invisto, mas já me deixa aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários ou se você está ainda na renda fixa, querendo, quem sabe, começar agora a investir na bolsa de valores. E bom, o primeiro fundo imobiliário que eu não vendo de jeito nenhum é o MXRF11. O que faz esse fundo imobiliário? Bom, o MXRF11, para quem não conhece, pois ele é muito conhecido, existem muitos investidores e esse é um dos pontos positivos para investir nele. O MXRF ele é um fundo imobiliário de títulos, de papel. Então ele investe a maior parte dele em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente ele funciona como uma renda fixa. Ele tem lá os seus CRIs e ele recebe essa rentabilidade de volta e distribui em forma de dividendos para nós. A vantagem é que ele consegue algum desses recebíveis imobiliários com taxas muito boas. Então ele consegue diversificar também muito bem o seu portfólio e com isso ele consegue pagar muitos dividendos. Esses FIs de papel, eles pagam sim ótimos dividendos para nós. E aqui a gente consegue ver que os seus dividendos ficaram aqui no último ano com cerca de 12%, aqui 11,93%. Um ponto também muito positivo para a gente investir nele é que ele é um fundo imobiliário de troco. Aqui a gente fala esses FIs que estão ali na média dos R$10, são aqueles FIs que sobrou um dinheiro ali na nossa carteira, a gente recebeu alguns dividendos, a gente vai lá e compra uma cota dele aqui com cerca de R$10,14. Aí ele vai variando um pouquinho, às vezes está em 9, às vezes está em 10, 11, mas ele se mantém aqui nesse valor de R$10, o que é muito bom. A gente consegue comprar facilmente cotas desse fundo imobiliário. Então esse também é um dos motivos do porquê eu não vendo o MXRF11. Ele é sempre aquele fundo que sobrou um dinheirinho na minha conta, eu reinvesti meus dividendos, mas ficou ali, recebi alguns dividendos, fiquei com R$10 na conta, vou lá e compro o MXRF11. E aqui a gente pode ver também aqui o número de cotistas. Como eu falei, ele é um fundo muito conhecido. Ele tem cerca de 722 mil investidores nesse fundo imobiliário, o que traz para ele uma liquidez muito grande. Nós temos aqui uma liquidez média diária de cerca de R$5 milhões. Então ele também traz essa facilidade, essa liquidez enorme. Aqui a gente consegue ver o pagamento dele do último mês. Aqui em dezembro ele pagou 8 centavos por cota, o que dá aqui cerca de 0,80 no mês, e já aqui no próximo rendimento, agora em janeiro, ele já aumentou um pouquinho esse valor e ele vai pagar aqui cerca de 1%, o que é um ótimo valor. Ele vai pagar aqui 10 centavos. Isso aconteceu devido à deflação que nós tivemos ali no final do ano passado. Esse fundo ele acabou pagando um pouquinho menos ali em novembro, dezembro, mas agora já no início do ano ele já vai retomar um pouquinho esses dividendos. E olhando um pouco da sua carteira, como que está o portfólio desse fundo imobiliário? Bom, cerca de 75% está sim alocado nos CRIs, que são aqueles certificados recebíveis imobiliários. Então aqui tem toda a parte dos títulos, que geralmente é ali um CDI, um IPCA mais alguma taxa. Inclusive a gente pode ver aqui nesse gráfico abaixo como estão esses indexadores. E a gente vê que 48% está aqui alocado a IPCA mais 7%, uma taxa aqui muito boa. Nós temos aqui também um CDI aqui, 35% está alocado ao CDI, então ele consegue ter essa diversificação, e também aqui os outros 16% em IGPM. Então ele não fica só atrelado ao IPCA, ele consegue equilibrar a sua carteira, sendo que o IPCA ele muda todo mês. Então nós tivemos, por exemplo, aqueles meses de deflação, aonde influenciou aqui no pagamento de dividendos. Mas o outro lado, onde nós temos o CDI, que é menos volátil, ele vai acompanhar a taxa Selic, então a taxa Selic ela não muda a todo momento. Nós temos aqui uma parte um pouquinho mais controlada, que traz uma certa previsibilidade para os dividendos, então ele consegue controlar melhor isso. E voltando aqui então na sua distribuição, 75% estão nesses CRIs, outros 15% estão em outros fundos imobiliários. Então dessa maneira ele tem uma ótima diversificação, ele tem indexadores também que trazem um equilíbrio para a carteira, e ele investe aqui em outros fundos imobiliários, o que é uma ótima opção para a gente ter em carteira, o MXRF11. Uma segunda opção que eu gosto muito é o HGLG11. Esse é um fundo imobiliário que investe no setor de galpões logísticos, então ele tem vários imóveis dentro do seu portfólio. Esses imóveis, esses galpões que são estrategicamente colocados ali em algumas regiões centrais do país para fazer aqueles despachos, aqueles envios de mercadorias. Então, com o crescimento do e-commerce, com o crescimento dessas vendas online, principalmente ali na pandemia, ele também se destacou bastante. Então o HGLG, esse setor como um todo de galpões logísticos, eu gosto muito e eu tenho esse FI em carteira há um bom tempo e eu continuo nele firmemente. Eu acho ele um ótimo FI, muito bem diversificado. Bom, mas alguns dados, a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$162, a sua cota é um pouco mais elevada, e no último ano ele pagou aqui cerca de 10% em dividendos. Lembrando que esse dividendo ele é isento do imposto de renda, e nós estamos falando aqui de um FI que é de tijolo, um FI
de tijolo, naturalmente, nesse momento de taxas altas, com Selic lá em 13%, 14%, os FIs de tijolos, eles naturalmente pagam menos dividendos. Os FIs de papel pagam muito mais durante esse período. Mas isso se inverte quando a taxa Selic ela baixa, os FIs de tijolos eles acabam se valorizando e também pagando mais dividendos. Então nós temos aqui uma ótima opção também de um FI de tijolo. E aqui a gente consegue ver outros indicadores, como por exemplo o número de cotistas. Ele também é um fundo muito conhecido e ele tem aqui mais de 330 mil investidores. O seu PVP está um pouquinho acima, aqui está em 1.10, o que indica que ele está a um valor, sendo negociado a um valor que está um pouquinho acima do consenso do valor dos seus imóveis. Então o mercado está um pouco otimista com esse fundo imobiliário, está pagando um pouquinho a mais. Ele não está barato nesse momento para a gente fazer compra. E aqui nós temos, por exemplo, o último pagamento dele. Ele pagou 1.10 centavos, o que representa aqui 0.66, e o próximo rendimento dele ele vai pagar aqui 2,20. Às vezes ele tem esses pagamentos aqui não recorrentes, ele paga mais em alguns meses. Como a gente pode ver aqui no ano de 2022, nós tivemos aqui em alguns momentos onde, inclusive aqui em junho, ele pagou aqui 13,30. Ele tem os pagamentos que geralmente ficam ali em torno de 1,10, mas ele tem esses momentos onde ele acaba distribuindo um pouco mais. Dando uma olhada um pouco na sua carteira, no seu portfólio, a gente tem aqui 20 galpões logísticos espalhados aqui nesses 5 estados, principalmente ali em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa é a parte mais central, mas principalmente em São Paulo. É ali que tem a maior concentração, um estado mais desenvolvido, e ele também consegue ter essa estratégia ali nessa parte central para fazer esse despacho imediato das mercadorias. Então aqui a gente consegue ter uma noção da sua carteira e aqui a gente consegue dar uma olhadinha nesses imóveis, como são esses galpões logísticos. Bom, geralmente esses galpões logísticos eles ficam em locais estratégicos e não são lá no centro da cidade, mas sim próximos de centros, um pouquinho mais afastados, para conseguir já fazer o despacho. Então nós temos aqui alguns exemplos, algumas imagens desses galpões logísticos, a gente consegue ver aqui todos os dados, os endereços e dar uma olhadinha melhor também nesses imóveis. Mas ele é um fundo imobiliário muito interessante de um setor que eu gosto bastante, que é o do setor de galpões logísticos. E bom, para fechar o nosso terceiro fundo imobiliário aqui que eu gosto bastante é o XPML. Esse é um fundo imobiliário aqui no setor de shopping centers e eu acredito esse setor de shopping aqui no nosso país, ele funciona muito bem, ele é muito bom. Nós brasileiros adoramos ir em shopping, inclusive a gente prefere às vezes pegar o carro e ir no shopping porque lá tem um ambiente climatizado, nós temos essa concentração de lojas, então várias possibilidades pra gente fazer a nossa compra, do que às vezes ir pro centro da cidade, onde tem toda aquela confusão, a gente não consegue estacionar o carro, é bem mais complicado às vezes de ir até o centro do que ir ao shopping. Então o shopping ele é um local muito utilizado, inclusive para entretenimento, como ir ao cinema ou simplesmente ir para praça de alimentação. Então a gente consegue ter todo aquele ambiente confortável, seguro e é muito bem utilizado por nós brasileiros. A gente adora esse setor e é um setor que vem crescendo todo ano. Ele foi prejudicado sim ali durante a pandemia, nós tivemos os lockdowns, os shoppings ficaram fechados, tivemos vários problemas. Esses fundos imobiliários de shoppings eles não pagaram dividendos por um bom tempo, mas agora isso já está superado, nós estamos já consumindo, inclusive as vendas estão maiores do que lá em 2019, antes da pandemia, as pessoas estão consumindo bastante, os shoppings já voltaram ao seu normal. Então nós temos aqui o XPML, é uma das opções de FIs de shoppings que nós temos e a gente pode comprar ele aqui com torno de R$ 93, R$ 94 reais, e ele pagou aqui um dividendo próximo de 9% nos últimos 12 meses. Então se nós olharmos aqui o PVP, para ver se ele está descontado, ele está aqui com 0,93, o que mostra que ainda tem esse desconto aqui de 7% se a gente for comprar o XPML. Ele também possui muitos investidores, aqui cerca de 287 mil investidores, e no último mês ele pagou aqui em torno de 0,80%, 0,77 centavos. Ainda não tem aqui um próximo rendimento, mas a gente consegue ver aqui no gráfico que ele vem pagando esses 70 centavos e nos últimos meses, inclusive, ele vem aumentando um pouquinho. Vem saindo aqui de 73 centavos, 75, agora 77, então a gente espera que esses dividendos continuem crescendo aos pouquinhos, conforme o consumo, os shoppings vão voltando ao normal. E para você dar uma olhadinha no seu portfólio, nós temos aqui os principais shoppings do XPML, são shoppings de altíssima qualidade, principalmente lá em São Paulo. E aqui você vê um pouco do seu histórico, desde 2017 ele vem fazendo aquisições de shoppings, o que totaliza hoje 15 imóveis, 15 shopping centers que este fundo imobiliário tem. Aqui a gente consegue ver então a separação por estado, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Amazonas. Nós temos aqui uma ótima diversificação com shoppings de altíssima qualidade. Nós conseguimos ver aqui um pouco da cara desses shoppings e também pesquisar, olhar cada um deles em mais detalhes. Claro que eu apenas mostrei alguns exemplos de FIs que eu tenho em carteira, não são indicações, mas que sirva de exemplo para você ir atrás de mais informações, para você estudar esses fundos imobiliários e ver como você pode fazer essa análise, para ver quais os pontos positivos, os pontos negativos, e aí você pode fazer o seu estudo, analisar os fundos imobiliários e ver se faz sentido
para sua carteira de investimentos, para sua estratégia. Se você quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição uma playlist aqui do canal onde eu tenho vários vídeos falando e explicando os fundos imobiliários, como que a gente pode analisar, vários exemplos também para você continuar estudando. Então já se inscreve aqui embaixo, também dá uma olhadinha aqui no link para você continuar aprendendo cada vez mais. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Meu muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!